Alvorada Cultural. As cortinas do Teatro Sesc Palladium se abrem para o espetáculo Tudo. A peça leva o espectador a refletir sobre a sociedade através de fábulas baseadas em 3 perguntas. Por que todo Estado vira burocracia? Por que toda arte vira negócio? E por que toda religião vira superstição? Todos esses questionamentos são repassados ao público com um toque de comédia e um certo humor ácido, com direção de Guilherme Weber e elenco formado por Júlia Lemetz, Dani Barros, Vladimir Brista, Cláudio Mendes e Márcio Vito. O espetáculo chega na capital mineira neste sábado e domingo para dar continuidade às comemorações dos 21 anos do Teatro em Movimento. E quem conta mais sobre o espetáculo é o ator Vladimir Brista. Bom dia, Vladimir, tudo bem? É um prazer enorme conversar com você. Desde já, agradeço sua disponibilidade e lhe dou as boas-vindas ao Alvorada Cultural. Olá, tudo bem, ouvintes? É um prazer também falar com vocês, um prazer também falar sobre essa peça, um prazer voltar à cidade de Belo Horizonte com um espetáculo. E Vladimir, pra gente começar, o que é Tudo? Conta pra gente um pouquinho sobre esse espetáculo. Bom, esse tudo é um pouco difícil de explicar, porque o próprio autor, quando ele foi convidado para escrever essa peça, o título Tudo é porque ele se sentiu na obrigação de tentar abarcar as coisas que dessem conta de tudo, quer dizer, de valores que regem nossa sociedade. E é muito difícil você dar conta, é impossível. Então o texto já começa irônico pelo título, porque tudo é impossível a gente conseguir num espetáculo mesmo, numa conversa, em qualquer texto, dar conta, né? Mas ele, de qualquer forma, tinha quando foi convidado para escrever essa peça, ele foi convidado pelo Festival de Teatro de Berlim, 20 anos depois da queda do Muro de Berlim. E o objetivo era que o texto falasse sobre liberdade, sobre religião, capitalismo, fé e alguns valores, assim, sobre o Estado. E aí ele resolveu escrever essa peça que divide em 3 histórias, 3 fábulas, como ele chama, mas na verdade são 3 cenas, e cada uma delas ela é pautada em uma pergunta. A primeira delas é por que todo Estado se torna burocracia, a segunda delas é por que toda arte se torna negócio, e a terceira é por que toda religião se torna superstição. São 3 perguntas que ele não pretende responder, mas ele pretende provocar situações que fazem o espectador pensar sobre isso. Bom, até aí é uma peça com 3 cenas, com uma abordagem, a princípio, bastante filosófica. É um texto muito divertido, porque é uma comédia, então ele trata todas essas situações com bastante acidez, com bastante ironia. Os personagens, de alguma forma, acabam muito cômicos, porque também trágicos. Na primeira cena tem uma repartição, são todos trabalhadores dentro de uma repartição. Um deles quer jogar tudo fora, quer limpar tudo, o outro acha que tem que guardar os documentos e dificultar o trabalho dele, a outra pessoa quer vender um casaco para a outra. Elas vão enlouquecendo dentro de uma repartição, tornando o trabalho mais burocrático do que precisava ser e, ao mesmo tempo, enlouquecendo em cima daquele universo. Num outro momento, tem uma festa de Natal, alguns personagens da primeira fábula, da primeira cena, estão na segunda também. E você percebe que aquela dinâmica daquela família, ela é toda bagunçada, e chega um personagem de fora, que é um artista plástico, um artista visual, e que mora fora do país, e que chega e que ele começa a provocar um pouco aquela hipocrisia daquela família, e ao mesmo tempo começa a falar sobre a arte e sobre o Estado, o capitalismo que a gente vive, como ele molda as nossas escolhas, nossa conduta, só de uma forma muito irônica também, e provocativa para famílias. E por fim a gente tem um casal na última cena, em que eles têm um bebê muito novo, que acabou de nascer, e a mãe tem muito medo que alguma coisa aconteça com esse filho, e ela começa a dar sinais de que a superstição vai tomar conta. Então ela prefere não batizar, não dar nome ao filho, ela prefere não fazer determinadas coisas, porque ela está sendo tomada pelo medo. Um medo irracional, um medo que acomete a gente e que faz a gente, eventualmente, fazer escolhas que não sejam racionais, também razoáveis, uma forma de aplacar um pouco esse medo que nem sempre é explicável. Bom, é basicamente isso. E Vladimir, a minha segunda pergunta tem muito a ver com essa primeira. Porque assim, como que é pra você atuar nesse espetáculo, nesse momento específico que a gente vive? Sim, sem dúvida, toda peça, de alguma forma que for montada, ela vai inevitavelmente dialogar com o momento que a gente vive, porque o público está vivendo o mesmo momento que nós atores, e nós todos, de alguma forma, enquanto sociedade, estamos, querendo ou não, discutindo assuntos, os mesmos assuntos, né? Mesmo que a gente seja mais atento a uma coisa ou outra. Mas alguns espetáculos, algumas peças, elas, de fato, alguns textos, eles dialogam mais rapidamente, eles fazem uma conexão mais rápida com os tempos que a gente vive hoje. E essa peça, inevitavelmente, ela faz isso, porque quando ela fala de um Estado e da burocracia, inevitavelmente a gente está pensando sobre o Estado. É um ano eleitoral. A
a gente pensa sobre o papel do Estado o tempo inteiro. A gente está discutindo, tem propostas de diminuição do Estado, diminuição da participação do Estado na sociedade, que a iniciativa privada precisa existir mais que o Estado, e vice-versa. Essa discussão, ela é bastante atual, né? O segundo momento, quando a gente tem um artista ali falando sobre a arte virar negócio, obviamente dialoga fortemente com os tempos de hoje, com essa criminalização do fazer artístico. E, por fim, a última, quando a gente fala da religião e do medo, bom, o medo sempre foi uma ferramenta de manobra, né? De todo tipo de manobra, especialmente os movimentos fascistas ao longo da história, eles sempre se apropriaram do discurso de medo para amedrontar a população e fazer com que eles a salvem do pânico, seja lá do que for, do comunismo, do ateísmo, do globalismo. Então, sempre se manipulou muito o medo das pessoas. E o medo, ao mesmo tempo, ele também, na questão religiosa, a religião ela tem um papel importante na sociedade, que é o papel de criar uma comunidade que divide valores e que se conforta e se protege e que se ajuda. Mas, ao mesmo tempo, ela se vale muitas vezes do medo. Então, coisas que as pessoas não sabem, não compreendem, coisas que a ciência não explica, que a gente não sabe explicar. Mas quando a gente não explica essas coisas, a religião ela vem e fala, não, isso foi Deus, aquilo, porque a religião foi quem criou dessa forma que ele quer assim. Ou se acontece alguma coisa muito triste, a gente perde um ente querido, é a religião que fala, foi a hora dele, porque nosso Deus, nosso seja lá quem for, decidiu assim. Então, ela conforta a gente no medo. Ao mesmo tempo que é papel importante e confortador, ao mesmo tempo é perigoso. Porque você começa sem ter uma explicação plausível, na verdade, você tem que acreditar, apostar às cegas, porque não existe provas científicas sobre isso. E, em outro lugar, você também tem o perigo de manipular as pessoas, né, pela religião. Nos tempos de hoje, manipula-se o voto das pessoas. A gente viu nessas últimas eleições uma briga pelo voto de religiosos. Não deveria fazer o menor sentido, mas faz, porque os tempos de hoje passam por isso. Então, a peça, de alguma forma, ela reverbera bastante na sociedade de hoje, sem dúvida alguma. E ainda falando sobre esse enredo, agora uma pergunta mais pessoal. O que te chamou mais atenção quando você recebeu o texto? Olha, o que eu mais tive vontade de fazer era, na segunda fábula, fazer o papel desse artista que vem de fora, que entra naquela festa de Natal e que critica de forma muito ácida e irônica, não se colocando de fora, mas se incluindo nisso, critica esse modo capitalista que a gente vive, onde tudo que a gente faz é pautado por esses valores monetários, financeiros, né? Tudo que nos mobiliza tem a ver com isso. E ele faz uma crítica muito ácida, assim, sem dar explicação, sem dizer qual é a solução, mas mostrando que a gente todas as nossas escolhas são sintomas dessa sociedade capitalista em que a gente vive. Eu gostei muito desse discurso, achei que valia muito a pena levar isso aos palcos. Ao mesmo tempo também, a última fábula, falar sobre esse medo irracional, falar que se você não acredita que jogar uma água benta no seu carro vai te proteger dele, você não precisa fazer isso. Isso só se você realmente acreditar, do contrário, você alimenta mais medo em você, que é o medo da hipótese de isso ser verdade. E isso, na terceira fábula, religião, me tocou bastante também. Então eu queria saber quais os sentimentos que vocês e a direção da peça, num contexto geral, esperam mobilizar no público que vai assistir esse espetáculo. Olha, o público que a gente tem recebido, né, ao longo desse ano de temporadas e viagens que a gente tem feito, as pessoas terminam bastante tocadas, assim, porque é uma peça, uma comédia muito divertida, mas que ela termina com uma nota, não posso dizer triste, mas uma nota angustiante, porque a última coisa a ser dita na peça é uma pergunta, que é como faz para não ter medo? Então termina com uma nota questionadora e que ela reverbera muito forte nas pessoas, assim. Seja uma mãe que acabou de ter um filho que tem medo de que algo aconteça ao filho, assim como o medo de que a gente não dê conta, a gente acabou de sair da pandemia, né, e agora a gente vê os números de novo crescerem, obviamente estão no mesmo risco por conta da vacina, mas a gente passou 2 anos numa tensão gigantesca, perdendo entes queridos, então o medo de uma doença, o medo de uma pandemia, o medo de isso afetar as nossas vidas, nossa vida afetiva, emocional, financeira, esses medos todos eles são recorrentes, né? Todos esses medos mobilizavam muita gente. Então, as pessoas são muito tocadas da peça, para falar a verdade. No entanto, também as pessoas, como se divertem muito, inevitavelmente elas trazem sempre uma lembrança de que uma repartição, lugares onde o trabalho é mais burocrático, de fato, aquelas pequenas coisas, elas enlouquecem o dia a dia. E as pessoas chegam às raias da loucura. E esse retorno também é muito interessante de ouvir. E sempre também as pessoas dizem que a segunda fábula, aquela reflexão daquele artista, que ele é extremamente valioso. As pessoas carregam aquilo. Eu tive alguns amigos
pessoas que assistiram mais de uma vez porque queriam ouvir de novo aquele discurso para dizer assim, poxa, de fato, a gente está cercado por uma teia aí capitalista e consumista de valores que é difícil escapar, assim, é difícil achar a solução. Então, é bastante reflexivo, as pessoas gostam demais disso, assim, por isso dá muito prazer de fazer a peça. Ai, que massa. E assim, a gente sabe que o espetáculo ele é uma comédia, né? E você acha que o humor, nesse contexto, ele é um ingrediente extra para essas reflexões? Mas, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, eu não me lembro agora quem foi o grande comediante, artista mundial que dizia que o riso é o melhor jeito de chegar no espectador. Como se você baixasse qualquer amarra, qualquer muro emocional que o espectador tem para ser tocado, né? Então, se você faz ele rir, você desarma ele. E depois as mensagens, seja lá quais forem, elas chegam mais fácil. Ele se emociona depois disso mais fácil. Então, eu tenho claramente que a gente desarma o público com um riso e que, ao mesmo tempo, depois ele embarca nessa reflexão, ele embarca nesses questionamentos de um jeito muito mais pleno. E Vladimir, agora sim, conta pra gente como que é atuar com grandes atores, né? Assim, você já tem uma carreira muito sólida, tanto na TV como no teatro, mas conta pra gente como que é atuar com Júlia Lemitz, Dani Barros, Cláudio Mendes e Márcio Vitor. Pois é, são grandes artistas, todos eles grandes artistas, que eu já conhecia, já os vi em palco, na televisão, cinema, e eu tinha profunda admiração por todos eles, e quando eu fui convidado, eu fiquei muito empolgado, porque ainda que eu os conhecesse bastante o trabalho, eu nunca tinha trabalhado no teatro com nenhum deles. Com a Júlia Lemitz, eu tinha trabalhado, fiz 2 novelas com ela. Uma foi a minha primeira novela, no ano de 2001, inclusive éramos par romântico, e depois, o ano passado, a gente fez, ainda durante a pandemia, fizemos uma outra novela 20 anos depois. Mas eu nunca tinha feito teatro com ela. E com os outros, não tinha feito nem teatro, nem TV. Quer dizer, na televisão, com o Márcio Vitor, eu cheguei a fazer uma coisinha curta uma certa vez, ele fez uma participação em Tapas e Beijos. Mas eu estava muito afim de fazer teatro esse ano, e estava muito afim de fazer teatro que fosse uma peça muito legal, que gostasse de contar a história, e com pessoas muito legais. Então, na verdade, foi um presentaço mesmo, ter um encontro com essas pessoas, e vou levar para sempre, assim, na minha vida, e com as quais eu aprendi bastante também. Bom, Vladimir, agora eu vou abrir o espaço para que você convide os belo-horizontinos a irem ao Teatro do Sesc Paládio e que vocês possam refletir essa dramaturgia e falar sobre esses temas tão importantes. Faz um convite para o público que eu tenho certeza que eles vão comparecer, prestigiar vocês e essa peça, esse tudo, que eu tenho certeza que é um grande espetáculo. Bom, então eu queria fazer um convite para os ouvintes para assistir a peça Tudo, que é do Rafael Stregelberg, com direção do Guilherme Weber, eu, Vladimir Brista, Júlia Lemitz, Dani Barros, Márcio Vitor e Cláudio Mendes. Estamos no Sesc Paládio e a gente espera por vocês, espero que vocês assistam, que vocês se divirtam tanto quanto o público tem assistido. Para a gente é um prazer enorme estar em Belo Horizonte com o teatro. Para todos nós artistas é sempre uma satisfação tremenda poder ir para uma cidade tão especial, que vive o teatro de forma tão intensa e tão valiosa. Então espero por vocês, apareçam para assistir a peça Tudo. Eu conversei com Vladimir Brista, grande nome da dramaturgia brasileira, que chega a Belo Horizonte com o espetáculo Tudo. As apresentações ocorrem neste sábado e domingo no Teatro do Sesc Paládio. Hoje, a exibição será às 9 e amanhã às 7 da noite. Os ingressos custam de R$ 70 a R$ 90 a inteira e estão disponíveis para compra por meio da plataforma Simpla ou nas bilheterias do teatro. Eu sou Marcela Calisto e este foi mais um Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até a próxima.